Está conosco agora é Daniel Toledo, especialista em Direito Internacional e professor honorário da Universidade de Oxford. Professor, muito boa noite, bem-vindo aqui à tela da CNN. Queria uma primeira avaliação do senhor em relação a esta ação americana e israelense no Irã. Muito se falou de legalidade ou ilegalidade. Como entender o que aconteceu da perspectiva do direito internacional? Boa noite, Yuri. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Pois é, nós temos diversos questionamentos, inclusive dentro dos Estados Unidos, que querem saber o que está acontecendo, né? Inclusive, nós tivemos hoje a manifestação de um congressista americano republicano do partido do Donald Trump questionando, falando, olha, nós não tivemos sequer fomos consultados dentro do Congresso sobre essa possibilidade dessa iniciativa, desse ataque dos Estados Unidos contra um terceiro país. Isso, obviamente, acaba sendo aí mais um desgaste que o Donald Trump vai ter que lidar dentro do Congresso, onde ele já, apesar de termos uma maioria republicana, não temos uma maioria votante republicana a favor de 100% daquilo que o Donald Trump quer, o que acaba enfraquecendo muito os próximos passos ou as próximas medidas. Exatamente o mesmo questionamento aconteceu antes do Congresso colocar aquela pauta daquela legislação, daquela regulamentação, impedindo Donald Trump de fazer novas incursões dentro da Venezuela. Então eu acredito que nós devemos ter algo semelhante aí pelas próximas semanas e devem acontecer. No direito internacional, nós temos exatamente o que a ONU falou. Houve uma invasão de um país sem que ele tivesse atacado diretamente desta vez, porque das outras vezes houve um ataque prévio do Irã, mediante uma pausa, suposta pausa para negociações. Então, isso acaba gerando aí alguns atritos. Alguns países já condenaram, inclusive o Brasil, outros países apoiaram, principalmente os países fronteiriços com o Irã, que sabem que aquilo ali é um barril de pólvora que pode sim explodir a qualquer momento e ter ataques dentro dos países, como já aconteceu inclusive na Arábia Saudita, que optou por não responder por 3 vezes para justamente evitar um conflito maior ali na região, mas agora parece que a coisa ficou inevitável e eles estão apoiando sim essa medida americana. Pois é, professor, o senhor mencionou essa questão do momento em que ocorre este ataque e agora todas as informações levando a que este ataque não só ocorreu neste período de negociações, mas levou à morte do líder supremo do regime dos Ayatollahs Ali Khamenei. Como este fato, que parece de fato ter ocorrido, agrava ainda mais essa situação, esta tensão, tanto da perspectiva do direito internacional, quanto do que pode ser eventualmente reivindicado, não sei se é esta a melhor palavra, pelo regime iraniano. Yuri, a gente precisa entender algumas coisas, né? Primeiro que a forma política como funciona o Irã não é sequer semelhante a como acontece no Brasil e muito menos dentro dos Estados Unidos. E se nós formos, hoje foi muito discutido isso aqui dentro dos Estados Unidos, principalmente em alguns grupos que eu participo e a gente acaba debatendo sobre política internacional, o artigo 111 da Constituição iraniana, que diz que na falta do líder supremo, quem assume é o primeiro, que é o atual presidente, que seria o Massoud Pezeshkian, se eu não me engano esse é o nome dele. O segundo ali que vai formar esse conselho é o Golan Hussein, que é o chefe do judiciário, e mais uma pessoa que vai ser nomeada pelo Conselho Guardião. Essas pessoas vão organizar as próximas eleições para que seja novamente eleito um líder supremo, que está dentro de um regime teocrático, ou seja, a mudança do regime não vai acontecer. Ela precisa muito mais do que está acontecendo hoje. Nós temos aí o Massoud Pezeshkian, que é o atual presidente do Irã, ele está negociando, ele faz parte da mesa de negociação com os Estados Unidos. Então, para ele, pode até ser um pouco interessante aí que haja realmente um afastamento do líder supremo, porque ele já se mostrou em diversas vezes contrário a algumas ideias do líder supremo. Mas nós sabemos que nas eleições nós vamos ter aí um sucessor que vem dentro da mesma ordem, dentro da mesma filosofia que nós tínhamos anteriormente. Então não vai acontecer. Para haver uma mudança de regime, que é o que o Donald Trump quer e é o que o Israel também quer, ele precisa ter uma incursão militar dentro do país, né? E a gente sabe disso, não existe, historicamente não existe nenhum país que teve uma mudança de regime sem uma incursão de infantaria. Não vai acontecer.
Aconteceu no Iraque porque houve a incursão dos Estados Unidos, houve a incursão militar de infantaria nos Estados Unidos, recolheu todo mundo, prendeu Saddam Hussein, levou para julgamento e aí sim houve uma mudança de regime. Também entre aspas. Mas houve. Dentro do Irã, é o que eu li hoje aqui num colega debatendo e colocando, você invadir o Irã é a mesma sensação que você teria em escalar um muro com pessoas atirando de cima para baixo em cima de você. Porque ali nós temos as colinas do norte e do oeste, as montanhas do norte e do oeste, um grande deserto no meio, e todo o resto é área de defesa do Irã. Então, para a gente ter aí uma incursão naquela região, é muito mais complicado do que as pessoas imaginam. Sem dúvida alguma. Daniel, aproveitando a sua presença conosco e o fato de você estar nos Estados Unidos, esta ação, como você colocou, houve um questionamento forte dos opositores de Donald Trump, inclusive com manifestações, mas também houve apoio e, em especial, depois que se veio a informação de que o ataque teria sido bem sucedido em um dos seus objetivos, que era eliminar o líder supremo do Irã. Como é que está o debate jurídico também aí nos Estados Unidos e o quanto a polarização política aí também contamina este debate em relação à legalidade da ação, da perspectiva da legislação dos Estados Unidos? Yuri, quem questionou primeiro não foi a oposição, foi a posição, foi um republicano que questionou essa invasão. E por que ele questionou isso? Eu estou em Houston, Texas, tá? É uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Nós tivemos aqui diversas orientações em grupos dizendo não vá no rodeio. O rodeio está acontecendo agora e o rodeio é uma das atrações mais tradicionais do Texas. É uma semana, 2 semanas praticamente, de shows e eventos em Houston. É um dos maiores do mundo. E as pessoas estão dizendo, não vá no rodeio porque nós estamos com o risco de um ataque terrorista. Esse é o grande problema. E nós estamos falando num estado republicano que está com receio desse tipo de situação. Então hoje aqui dentro dos Estados Unidos o que se fala é, olha, havia necessidade de ter uma retaliação contra o Irã? Havia. Alguns questionam até que não, por quê? Porque Donald Trump tinha dito há 9 meses atrás, quando houve a incursão, e segundo Donald Trump, a destruição completa de todas as usinas nucleares e das fábricas de mísseis do Irã, vocês devem lembrar disso, onde ele disse, acabou e eles vão demorar décadas para reconstruir. O questionamento foi, mas se destruiu tudo e demoraria décadas para reconstruir, por que precisou invadir novamente agora? Então, esse está sendo um questionamento, inclusive dentro do Partido Republicano. Porque se houve um ataque que destruiu, ok, não precisava invadir de novo. Se não tinha destruído, por que disse que destruiu e agora houve um ataque sem autorização do Congresso, colocando inclusive os americanos em risco, não só de perder os militares lá, mas também de ataques dentro dos Estados Unidos, que esse é o maior receio que eu tenho visto aqui dentro. As pessoas estão nervosas e preocupadas com eventuais consequências do que pode ter acontecido lá. Lembrando que o Irã vem financiando grupos terroristas, como Hezbollah e vários outros, com 6 bilhões de dólares por ano em armamento. Ou seja, qual é o risco desses outros países em volta e até os Estados Unidos serem atacados covardemente por esses grupos terroristas? Esse é um risco, de fato, que começa a ficar evidente, tanto que uma série de cidades aí nos Estados Unidos já tomaram medidas adicionais de segurança e o próprio governo, a própria Casa Branca também determinou algo nessa linha. Daniel Toledo, especialista em Direito Internacional, professor honorário da Universidade de Oxford, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Um bom fim de semana. Muitíssimo obrigado, um grande abraço a todos.